Aqui, você define o presidente. Retornamos aqui no segundo bloco dos candidatos à presidência do PT do PED de 2013. Agora o formato desse segundo bloco é candidato para candidato. Então eu vou sortear aqui, nessa caixinha da minha esquerda, o perguntador e à direita, o perguntado. Paulo Teixeira. Pergunta para Walter Pomar. Candidato Paulo Teixeira, o senhor terá 30 segundos para fazer a pergunta. A pergunta é 30 segundos. 30 segundos, 2 minutos para a resposta, e aí 1 minuto e 1 minuto. Que é a réplica. 30 segundos? 30 segundos. Candidato Walter Pomar, eu quero te perguntar, o PT defendeu nas suas resoluções no Congresso o financiamento público de campanha e o voto partidário. Nós indicamos numa comissão na Câmara Federal o deputado Henrique Fontana para nos representar. E o PMDB indicou o Cândido Vacarezza, que encaminha uma mini-reforma política com o financiamento de empresas. Qual a sua opinião sobre essa assunto? Bom, em primeiro lugar, nós somos totalmente favoráveis ao financiamento público das campanhas eleitorais. Nós achamos que o financiamento empresarial das campanhas eleitorais e da política em geral é a porta pela qual entra a corrupção em geral na sociedade e pela qual entra a degeneração política e ideológica do partido. Se nós não interrompermos esse sistema de financiamento empresarial privado das campanhas eleitorais, o PT vai sofrer um processo de decomposição política e ideológica. Em segundo lugar, nós achamos que o Diretório Nacional do Partido acertou quando apoiou as posições da presidenta Dilma Rousseff, a convocação de um plebiscito, Assembleia Constituinte, reforma política válida já para 2014, com ênfase no financiamento público, e achamos lamentável que a posição defendida por mim, na qual você votou, não tenha sido aprovada pelo Diretório. Posição que dizia o seguinte: determinava ao deputado Cândido Vacarezza que saísse da comissão para a qual ele foi indicado pelo PMDB. O deputado Cândido Vacarezza não representa o PT naquela comissão, representa o PMDB. E é um escândalo que o partido tem uma posição sobre isso e esse deputado, que é filiado ao PT, se comporte como parte do grupo que sabota a reforma política. Por isso, é fundamental para nós no PT continuarmos a defesa da reforma política na sociedade, buscarmos o apoio de todos os setores que são favoráveis à reforma política, mas principalmente estabeleçamos dentro do partido disciplina. Eu insisto, nós temos um setor dentro do PT que de fato não é favorável à reforma política, em particular não quer acabar com o financiamento privado das campanhas empresariais. Esse setor se comporta dentro do PT como se fosse do PMDB. E há um setor na direção do partido que não tem coragem de confrontar esse setor. Certamente porque os que estão assistindo podem se perguntar em quem vota Cândido Vacarezza no PED, de que chapa ele faz parte, a quem ele apoia, e isso vai ficar claro os motivos dessa postura. Então a minha resposta é essa. Agora a gente tem 1 minuto para réplica e 1 minuto para tréplica. O relógio está programado para 1 minuto, está tudo ok? Por favor. Esse fato demonstra que nós temos que ter uma reforma política já. E essa reforma política tem que valer para 2014, que acabe com o financiamento das empresas nas campanhas políticas, que limite o tema, profundamente esse tema das finanças nas campanhas. E também nós temos que ir ao encontro do que disse a presidenta Dilma Rousseff, porque militantes do PT, como esse aqui dito, foi quem se contrapôs à presidenta Dilma Rousseff, dizendo que não tinha que ter reforma política no curto prazo. E a direção, né, a bancada se posicionou, nós nos posicionamos, mas eu não ouvi nenhum pronunciamento da direção no sentido de desautorizar esse militante político. Talvez porque ele faça parte do campo majoritário. E é por isso que nós temos que equilibrar as forças dentro do nosso partido. Veja, nós achamos necessário que haja uma reforma da institucionalidade de conjunto. A chapa Esperança Vermelha defende a Assembleia Nacional Constituinte. E nós concordamos que é preciso uma reforma política de efeito imediato, já para 2014, e reiteramos que o centro dessa reforma política imediata é acabar com o financiamento empresarial privado nas campanhas eleitorais. Agora, o PT tem que dar o exemplo.
ele tem que dar o exemplo coletando assinaturas em favor da reforma política, ele tem que dar o exemplo apoiando e buscando o apoio junto a outros setores que também, com diferenças conosco, mas também defendem o essencial dessa reforma política, que é o fim do financiamento empresarial. E o PT tem que dar o exemplo centralizando a postura da sua bancada. De fato, é muito grave, não é uma questão menor que haja setores do PT, e dou nome e sobrenome, entre eles o deputado federal Cândido Vacarezza, que sabote abertamente a posição do partido e da presidenta Dilma em favor de uma reforma política com efeitos já em 2014. Vamos para a segunda pergunta de candidato para candidato. O primeiro perguntador será o Marcos Sokol, que dirigirá a pergunta. Então, como deu o Marcos Sokol, eu devolvo. É justo. É justo. Aliás, a gente vai ter que tomar cuidado na última pergunta para não... A situação ideal. Renato Simões. 30 segundos, candidato Marcos Sokol. Bom, Renato, eu acho que o assunto que todo mundo quer ouvir falar é da reforma política. A Dilma propôs um plebiscito. O PMDB sabotou, o Supremo bloqueou, ela recuou. No atual momento, no Congresso Nacional, se discute uma reforma política e eu constato que nem na proposta que o PT, junto com o PDT e o PSB, apresentam, e nem na proposta que se debate lá, tem a constituinte exclusiva, que é a proposta do PT. O que você acha disso? Olha, eu acho que o PT deu ao Congresso Nacional, ao longo do período constituinte e depois, uma série de alternativas para fazer a reforma política. Nós fomos diminuindo as exigências, enxugando a plataforma da reforma política. E o fato é que hoje nós tocamos em temas essenciais, como o financiamento público, a lista, a paridade de gênero, mas enxugamos a nossa proposta para temas que não serão abordados nessa rodada de reforma política. Por isso a Constituinte é mais do que necessária. E isso já foi uma definição do nosso terceiro Congresso. Foi preciso que a presidenta Dilma desse a repercussão que deu em rede nacional de televisão para que o tema da Constituinte fosse colocado. Na nossa avaliação, o abandono da ideia de uma Constituinte exclusiva não é uma postura adequada ao nosso partido. O partido precisa propor mesmo aquilo que não é possível ser aprovado agora, inclusive porque nós temos responsabilidade com o futuro. Mas o plebiscito, que deve ser objeto de um projeto de decreto legislativo da nossa bancada, ele deve conter como questão fundamental a ideia de convocação ou não de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para a reforma política, abrindo dessa forma a possibilidade de nós discutirmos o conjunto do sistema político. E discutir o conjunto do sistema político é discutir a reformatação da democracia no Brasil, fazendo com que a democracia participativa também ganhe o mesmo destaque que a reforma da democracia representativa. Obrigado. Bom, a conclusão que eu tiro disso, presidente Rui Falcão, se nós todos estamos de acordo, vamos saber até o final do debate, o que é que nós estamos fazendo nessa comissão com o Vacarezza? Nós podemos criticar, ele merece ser criticado, mas o que é que nós estamos fazendo nessa comissão do Congresso dirigido pelo PMDB? A gente sabe que não vai aprovar nem o financiamento, eu diria até muito menos o financiamento público, quanto mais o fim do Senado, quanto mais a representação proporcional igual, um eleitor, um voto, quanto mais um Congresso soberano, Congresso Constituinte, que faça as reformas que o povo brasileiro, como a gente viu nas ruas, almeja. O que é que nós estamos fazendo como parte de um jogo jogado, cujo resultado a gente já sabe? Eu acho que essa é a resposta até o final do PL, nós temos que resolver. Olha só, o último Diretório Nacional teve uma situação surrealista. Todos nós, candidatos a presidente nacional do PT, fomos solenemente derrotados na proposta de pedir ao deputado Vacarezza que se retirasse da presidência daquela comissão. Todos nós poderíamos falar aí talvez de uma crise da democracia representativa do PT, porque nós não conseguimos todos juntos convencer o Diretório Nacional da importância
de dar nitidez à proposta do PT de invalidar o resultado desta comissão política em função da bandeira do plebiscito, da Constituinte e da reforma política já. Esse aspecto precisa ser considerado no debate do PET, porque quem acha que elegendo o presidente resolve os problemas do PT, precisa saber que o presidente é acompanhado da sua chapa, e as posições políticas que prevalecem são as posições dos membros do Diretório Nacional eleitos pelas chapas que apoiam os candidatos a presidente. Muito obrigado, candidato. Antes de passar aqui para a terceira pergunta, quero dizer que teve uma eleição, votação pela internet dos temas que serão debatidos no terceiro bloco. E, de fato, a reforma política, que está centralizando um pouco o debate, vai ser o tema desse terceiro bloco, que foi o tema escolhido pelos internautas. O segundo mais votado foi a discussão sobre os movimentos sociais, o terceiro, da democratização dos meios da comunicação, o quarto, a política de alianças, e o quinto, a estratégia do PT. Então, dito isto, vamos ao terceiro perguntador, Sérgio Goulart, que dirige sua pergunta ao candidato Marcos Sokol. Sokol, você tem falado permanentemente em reforma do judiciário, reforma do Estado, em medidas protecionistas que o governo brasileiro precisa tomar. Isso não é uma posição um pouco incompatível com a defesa que nós fazíamos historicamente no PT da luta contra o capitalismo e o Estado dos capitalistas e a Revolução Socialista? Olha, eu reivindico aqui a Rosa Luxemburgo, uma das fundadoras do movimento socialista moderno, né? Grande revolucionária alemã, polonesa e alemã. Disse a Rosa Luxemburgo, na luta interna do Partido Social Democrata Alemão, há um século, mas eu acho muito atual, que não faz reforma quem tem medo de revolução. E sobra para os revolucionários o combate para fazer as reformas. O que eu constato no nosso país é que está difícil achar, Sérgio, reformista disposto a fazer reforma. O que eu tenho visto é um discurso que não corresponde a uma prática. E não me parece que a maneira de superar essa contradição é mudando de assunto. Passar a falar de uma revolução que, como nós sabemos, na ausência de órgãos de poder construídos pelos trabalhadores nas ruas, não é factível, pelo menos essa semana. E ao contrário, se o Partido dos Trabalhadores, mais as organizações da sociedade brasileira representativas, a CUT, o MST, setores populares e outros partidos que existem e têm sensibilidade para esse tema, colocassem na ordem do dia a luta pela reforma do Estado de cabo a rabo, nós abriríamos o que no mercado se chama uma janela de oportunidade, que eu chamaria mais propriamente de um ponto de apoio para a centralização de todos os oprimidos desse país, para fazer as reformas de fundo, aquelas pelas quais Lula foi eleito, que nós sabemos que até hoje as de fundo não foram feitas. Concordo plenamente com o Sokol que está cada dia mais difícil encontrar um reformista que lute por reformas. Aliás, os reformistas têm feito contra-reformas no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Só que a Rosa Luxemburgo falava de reformas no sistema social, na vida das pessoas, de conquistas para impor ao Estado. Já o Lenin escreveu um pequeno livro chamado O Estado e a Revolução para dizer que o Estado dos capitalistas é irreformável. Então a luta por reformas me parece que não tem nada a ver com a luta por reformar o Estado. Isso parece mais uma posição gramsciana ou eurocomunista de reformar o Estado que oprime os capitalistas, os trabalhadores. Na verdade, o que nós precisamos é uma reforma de fundo, uma reforma que varra esse Estado e reconstrua o país segundo a vontade da maioria. Isso tem um nome que chama-se Revolução Social, socialista, que está na origem do PT. Ok. Vamos agora, então, ao quarto perguntador. Eu quero registrar que já somos 7.000. Ah, perdão, não tem 1 minuto, perdão, Marcelo. Não, tudo bem, acontece nas melhores famílias. Bom, companheiros, o que eu queria dizer é que no mundo que a gente vive, como que nós vamos fazer a Revolução Socialista? Esse é o nosso objetivo, não há nenhuma dúvida. Não é verdade que tivesse inscrito como tal no programa de fundação do PT, o que era, entre outras, uma debilidade. Mas o programa do PT tinha virtudes suficientes para que a gente se jogasse na construção dele, e 30 anos depois, eu, pelo menos, não me arrependi. Isto dito, no mundo real,
No Brasil, um homem não vale um voto, nem uma mulher. Isso significa que nós temos uma instituição que é o contrário da democracia. Esse Congresso Nacional, onde os estados menos populosos, de base agrária, têm um peso superdimensionado. Já era assim, isso vem do Império, mas foi aprofundado pela ditadura. E a burguesia paulista, burguesia sem vergonha, subordinada ao imperialismo, não quer estabelecer democracia no Brasil. Por isso ela prefere governar com o estado de São Paulo subrepresentado. Ela prefere que o voto do eleitor de São Paulo não tenha peso, porque ela teme as reformas que o voto urbano possa introduzir. E essa reivindicação, como uma reivindicação democrática da Revolução do século XVIII, que no Brasil não foi feita, continua, na minha opinião, na ordem do dia, e é um ponto de passagem para o socialismo. Muito obrigado. Eu deixei o candidato falar um pouco mais porque eu tinha atrapalhado no começo. Então vamos seguir aqui. Eu queria registrar que já são 7.500 pessoas assistindo ao vivo esse debate, que é o primeiro debate que eu tenho conhecimento, pelo menos, de um partido político transmitido ao vivo pela internet. Então, Walter Pomar, você fará pergunta para o candidato Rui Falcão. Muito bem. Rui, a reforma política, como já foi lembrado aqui, a reforma da tributária e a democratização da comunicação são prioridades para o PT. Então a minha pergunta para você é a seguinte: você estaria de acordo em estabelecer o apoio a essas reformas como critério para a política de alianças? Ou seja, que em 2014 nós vamos fazer alianças com quem apoia essas reformas, que são as prioridades do partido? Isso valeria inclusive para o PMDB? Aliança para o PMDB em 2014 só se eles apoiarem essas reformas estruturais? Esse pode ser um dos critérios, mas não o único, exclusivo, sem o que nós correremos o risco de partir para uma eleição isolados e sem base eleitoral suficiente para manter o nosso projeto, que é o centro da nossa estratégia. Quero avisar os internautas, os companheiros, que na quarta-feira será protocolado no Congresso Nacional o requerimento para a convocação do plebiscito. Acho que essa é uma notícia importante, porque eram necessárias 171 assinaturas e, pelo que eu fui informado pelo nosso líder, nós as ultrapassamos sem ter ainda todas as assinaturas dos deputados do PSB. O passo seguinte é que a gente possa conseguir 257 assinaturas para viabilizar o plebiscito. Eu acho que nós temos que ter um programa de governo, fazer as alianças em torno do programa de governo, aplicá-lo com maioria no Congresso Nacional e, principalmente, criar base de sustentação na sociedade, primeiro, para que haja uma correlação mais favorável no Congresso, segundo, para que o Congresso Nacional, com a composição que venha a ter, e dificilmente, pelas regras atuais, terá uma maioria progressista, para que esses deputados, esses senadores, possam, por pressão social, é o que a gente chama de governabilidade social, permitir que haja avanços no processo político brasileiro e na realização de reformas estruturais, principalmente no curto prazo a reforma tributária, sem o que as demandas que vêm das ruas não caberão no orçamento atual. Por isso é necessário, sem elevar a carga tributária necessariamente, mas redistribuir a carga, taxando as grandes fortunas, as grandes heranças e as grandes riquezas. Veja, eu acho que essa resposta não responde o problema. Nós defendemos reforma tributária, democratização da comunicação e reforma política. E no momento em que nós temos que defender isso perante o povo, no primeiro turno das eleições presidenciais, nós vamos fazer aliança com aqueles que não estão de acordo com essas reformas. E como é que depois da eleição a gente vai conseguir apoio da população por uma posição que no momento em que o partido deveria estar defendendo essa posição publicamente, ele abre mão de defendê-la ou rebaixa essa defesa? Veja, eu compreendo que no segundo turno, no parlamento, na gestão de governo, nós devamos fazer alianças com setores mais amplos, mas no primeiro turno eu insisto, se de fato a gente quer construir maioria social a favor das reformas estruturais, é preciso que no primeiro turno o partido tenha uma política de alianças compatível com isso, para que a gente não viva a situação que a gente vive hoje, maioria nominal, mas na verdade uma maioria de fato conservadora que nos derrota, a começar dos supostos aliados, inclusive o PMDB. O PT vai defender um programa de governo, vai manter suas posições a favor das reformas estruturais, principalmente a reforma democrática da mídia e a reforma eleitoral,
isso não significa que todos os nossos aliados vão concordar com essa proposta. Nós temos um núcleo de programa que se viabilizou com as alianças atuais. O presidente Lula só pôde realizar o Bolsa Família, uma nova política de afirmação do Brasil no exterior, uma distribuição de renda, elevação do salário mínimo em 70% no seu período de governo, a maior distribuição de renda que já se viu na história, porque conseguiu um bloco de alianças que, mesmo contraditório, mesmo dentro de certos limites, nos permitiu ter um legado que hoje é definido unanimemente pelo Partido dos Trabalhadores, que fez com que nós nos conservássemos até hoje como o principal partido de simpatia junto à população, que faz com que a nossa presidenta tenha hoje a maior aceitação pública. Muito obrigado, candidato Rui Falcão. Vamos para o quinto perguntador. O candidato Rui Falcão pergunta para o candidato Paulo Teixeira. Eu fui checar antes aqui, só para que se não ia acontecer de sobrar o mesmo candidato perguntando para o mesmo antes de olhar, mas então está tudo ok, não temos esse risco. Quero perguntar para o companheiro Paulo Teixeira qual a sua opinião sobre o programa Mais Médicos. Eu sou favorável ao programa Mais Médicos. Nós temos inúmeros municípios brasileiros que não têm médicos, não tem sequer um médico. Nós temos toda a região norte, uma parte da região nordeste, as grandes cidades do sul e do sudeste que não têm médicos. Nós fizemos um processo de convocação dos médicos brasileiros, uma parte desses médicos respondeu, foram para o programa, fizemos uma convocação aos demais médicos, vieram médicos argentinos, vieram médicos espanhóis, médicos portugueses e médicos cubanos. Só levar médico não é suficiente. Nós temos que levar o médico, levar também outros profissionais de saúde, enfermeiros, psicólogos, dentistas, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas. Temos que levar raio-x, mamógrafos, tomógrafos, estruturar a rede de saúde e dar a retaguarda para esses médicos das universidades federais, para o acompanhamento do seu trabalho e implementar nesses lugares um programa de saúde mais vigoroso. Para isso, eu creio que nós temos que fazer uma reforma tributária para financiar o aumento da prestação dos serviços de saúde no Brasil. Nós perdemos a CPMF, mas nós temos uma base tributária regressiva. Nós temos que ter uma base tributária progressiva e que os pobres não paguem impostos, os ricos paguem mais impostos e nós taxemos as grandes fortunas. Por isso que eu acho que para melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar o transporte público no Brasil, nós precisamos dizer ao povo brasileiro, nós precisamos de uma reforma tributária para financiar a ampliação dos serviços públicos e taxar as grandes fortunas. Quero exortar a nossa militância que receba com o maior carinho, como vem fazendo já nos aeroportos, a chegada de médicos, principalmente os médicos cubanos, que vêm para cá por solidariedade, não necessariamente por dinheiro, porque essa é uma batalha que nós estamos ganhando e precisamos vencer em nome da população brasileira, principalmente aquela desassistida, aquela que não tem um médico na sua cidade, e virou hoje até uma disputa ideológica, porque além da corporação conservadora que não quer a vinda de médicos estrangeiros, há uma discriminação aos médicos e às médicas cubanos. Então é importante que a nossa militância defenda o programa Mais Médicos, ajude a viabilizá-lo, porque essa é uma das condições para melhorar a saúde do Brasil. Então vamos acolhê-los com simpatia, com carinho e criar todas as condições para que possa exercer seu ofício com solidariedade e dignidade. Esse fim de semana eu fiz um post no Facebook dando as boas-vindas àquela médica espanhola, Sônia, que vem com seu filho no colo e diz: eu venho para aprender. E foi trabalhar na cabeça do cachorro na Amazônia. Nós temos que dar boas-vindas a esses médicos, aos brasileiros que entram no programa, aos médicos europeus, da América Latina e os médicos cubanos. Todos vêm com energia para ajudar o nosso país. Mas nós também precisamos abrir mais vagas para a formação de médicos no Brasil. A corporação médica impediu a criação de
novas faculdades, que formasse mais médicos. E nós temos que tocar. O governo da presidenta Dilma Rousseff já está tocando nesse assunto, para que nós tenhamos muito mais jovens brasileiros que se formem como médico. E esse programa, na minha opinião, tem que puxar o sistema de saúde para essas regiões desassistidas. Muito obrigado, candidato. Como última pergunta de candidato para candidato nesse bloco, o candidato Renato Simões, o Sérgio Goulart. Sérgio, um dos temas que polarizou as enquetes preparatórias desse debate é justamente a relação do PT com os movimentos sociais. Como é que você avalia essa relação hoje e o que as manifestações populares de junho podem trazer de reflexão crítica ao PT sobre o atual estágio da sua relação com os movimentos sociais? Bom, isso é bastante evidente. Nós, como partido, já perdemos a mão em relação à maioria da juventude nesse país, que já esteve com o PT em diversos momentos, e nós agora estamos começando a perder a mão com o movimento operário organizado nas fábricas e nos sindicatos. É isso que tem indicado as recentes eleições sindicais, uma série de sindicatos muito importantes, como Químicos do ABC, Metalúrgicos de Taubaté, e aí por diante. Mesmo modificações que se percebe do distanciamento. Agora, esse distanciamento não pode ser resolvido com medidas de fogos de artifício. As medidas que vão reaproximar a juventude e o movimento operário organizado, os camponeses, os trabalhadores em geral, do PT outra vez, e potencializar a força para mudar esse país, é uma mudança radical de política. Nós não podemos dizer que vamos responder aos anseios de junho e preparar para o segundo semestre de 2013 o maior pacote em valores, em reais, de privatizações da história do Brasil. De postos de petróleo, do pré-sal, de ferrovias, de estradas, de aeroportos, de portos. Isso. E manter a política de privatização da saúde. A tentativa agora de privatizar os hospitais universitários. Saudamos a vinda dos médicos de qualquer lugar do mundo. No entanto, ele chega lá e não tem band-aid, não tem raio-x, não tem gás. Essa política é que precisa ser mudada para reatar os laços do PT com o movimento operário, com a juventude, com a classe trabalhadora brasileira. É por isso que a nossa chave se chama virar à esquerda, reatar com o socialismo. Porque senão nós fazemos fogo de artifício, nos enganamos, dizendo que está tudo bem no melhor dos países do mundo, e estamos preparando uma bomba relógio que vai explodir mais à frente, como foi feito nos Estados Unidos e na Europa. Bom, Sérgio, eu acredito que a principal dificuldade que nós temos hoje para essa luta por reformas democráticas e populares que se articulam com o nosso projeto socialista é que a agenda da luta social saiu da agenda política do PT, que consome 90% do seu tempo discutindo ações institucionais. A questão da relação com os movimentos sociais, ela terá um salto de qualidade a partir do momento que o PT recuperar a sua boa tradição de pensar a transformação social como a articulação de lutas institucionais e sociais. E, portanto, a luta social precisa ser componente essencial da definição da agenda política do PT. Esse recado eu espero que nós tenhamos aprendido, porque o governo aprendeu na dor e o PT precisa aprender com as manifestações a ser cada vez mais fiel ao seu DNA de partido colado com a luta social do Brasil. Ok, muito obrigado. Tem um minuto. Tem um minuto. Renato, ninguém vai mudar a agenda do PT, ninguém vai responder aos movimentos sociais governando junto com os partidos da direita, porque isso toma agenda. Como é possível fazer reforma agrária junto com os latifundiários no governo, com a Cátia, fazendo acordos com a Cátia Abreu? Como é possível defender os trabalhadores fazendo alianças com os grandes industriais, com os banqueiros? Essa é a agenda que precisa ser trocada. É o fundamento da política que vai reatar o PT, os laços do PT com as massas, trabalhadores que fizeram do nosso partido o maior partido da história desse país e que nós podemos destruir mantendo e praticando as alianças atuais e governando da forma como estamos governando,
Quem iniciou o movimento de junho foi o Alckmin e o Haddad, juntos, anunciando juntos e apoiando juntos a repressão. Foi o nosso ministro José Eduardo Cardoso que no dia seguinte da grande repressão em São Paulo saiu na televisão oferecendo tropas federais ao Alckmin. Agradeço a todos os candidatos pelo elevado nível do debate aqui nesse segundo bloco e vamos então para o próximo bloco, onde serão as perguntas de internautas, que o tema é a reforma política, como eu já adiantei, e mais uma rodada de candidato para candidato. Aqui você define o presidente.